A igreja do pastor Paulo Júnior se pronunciou de maneira oficial. Vamos dar uma olhadinha nisso e vamos pensar principalmente o seguinte: se nós estamos lidando com isso da maneira correta, se você está julgando as coisas da maneira correta, do jeito que a Escritura declara. Vamos lá? Curta, comente, se inscreva, bora para mais um vídeo. Vamos lá, vamos ver o comunicado oficial da igreja? Esse aqui é o comunicado oficial da igreja. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Eles vão dizer, né, que começaram aqui, basicamente com tristeza que informamos, né, o que o pastor Paulo Júnior foi removido. E eles citam o texto de Marcos 10. Esse texto de Marcos 10 é aquele em que Tiago e João eles pedem para se sentar à direita e à esquerda de Jesus Cristo no seu reino. E Jesus então fala o seguinte, olha, que o maior vai ser o menor, tem que servir. Então estão querendo dizer que, acho que ele não se posicionou de maneira humilde lá no começo. Citam também 1 Timóteo 3, 2, é aquele texto que fala sobre as características para o bispo, o presbítero, o pastor, que precisa ser irrepreensível. E uma das exigências ali para o pastor é não dado à violência, que governe bem a casa. O outro texto também aí, 1 Pedro 5, que fala também sobre a liderança, que os líderes não devem ser dominadores, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então, esses são aí os textos que eles citam. Enfim, e aí vamos lá, vamos continuar. Depois tudo foi conduzido de maneira a obedecer os passos estabelecidos pelo Senhor em Mateus 18. Lembra? Se o teu irmão pecar contra ti, vai lá falar com ele. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se não ouvir, leva duas testemunhas. Se não ouvir, leva a igreja. E se não ouvir, a igreja considera gentil e publicano. Enfim, e aí eles dizem que investigaram. E aí cita o que de fato aconteceu, que foi aquilo que o pastor Paulo Júnior havia comentado. Demonstrou um padrão de impaciência, ira, egocentrismo, agressividade e dominação, tanto com membros da equipe quanto da igreja. Então é basicamente aquilo que o pastor Paulo Júnior já tinha falado também. Constatou-se também um padrão de aconselhamento e discipulado que causaram constrangimento emocional e espiritual. E também ele demonstrou erros de julgamento em sua condução familiar. Então seria basicamente isso aí que é basicamente o que o Paulo Júnior falou isso também lá, tudo dentro daquilo que o Paulo Júnior mesmo também havia dito. Vamos lá. Então, e aí eles disseram que no começo eles falaram e o pastor Paulo Júnior disse que não, ele agiu de maneira defensiva, mas, esse é o outro post, contudo estamos gratos em comunicar que com o passar do tempo ele reconheceu. Porque isso acontece com qualquer um, né? Muitas vezes a gente está ali, de início você acha que não, e de repente você começa a falar, poxa, acho que eu tô errado mesmo. Estou errado mesmo. Após os acontecimentos, a igreja considerou que o Paulo Júnior desqualificado para o ministério. Né? Tá aqui, ó. E a decisão foi submetida à Assembleia da Igreja local, que por meio de votação confirmou essa desqualificação. Então, isso aqui é uma coisa muito importante também. O conselho considerou assim, e aí levaram para a igreja de modo geral e a igreja também considerou o mesmo. Isso aqui é uma coisa importante. E o próprio Paulo Júnior também considerou assim. Ao longo do processo de disciplina, procuramos nos submeter às escrituras, Mateus, 1 Timóteo. 1 Timóteo 5,19, que fala, não aceite denúncia ou acusação contra presbítero se não houver duas ou mais testemunhas. Enfim, quanto aos que vivem em pecado, repreende-os na presença de todos. É o que diz lá o texto. Então é basicamente isso que a igreja está alegando que fez aqui. E eu acho que é basicamente isso aí mesmo. Enfim, eles vão... Deixa eu ver aqui mais. Aí eles explicam que o Paulo Júnior quis ir para outro lugar e eles concordaram. Então, teve gente aí que já falou, olha que coisa, né? Não, que ele foi rebelde, por que não ficou lá? E eles estão dizendo aqui que foi em comum acordo ali. Então, é isso que eu estou falando, as pessoas, elas... Como é que você está julgando as coisas? Você lembra que eu falei lá atrás? Não especula, a gente não sabe das coisas. Se você não sabe das coisas, você não pode falar, você tem que tomar cuidado. Aí entra o não julgueis de Jesus. Aqui, nesse comunicado, eles dizem que o Paulo Júnior não foi rebeldia, pelo menos aqui. Que ele simplesmente quis ir para outro lugar porque ele achou por bem e a igreja também achou. Eles concordaram com isso. Então, basicamente, é isso. Né? Eles dizem, o Paulo Júnior ultrapassou os limites da autoridade, hostilidade, às vezes mantinha silêncio como forma de convencimento, algumas atitudes que não foram sábias na sua casa. Enfim, basicamente isso aí é o comunicado deles. E aí, vamos lá. Opa, aqui, né? Vamos lá. O conselho o considerou desqualificado para o ministério pastoral neste momento. Essa foi a frase.
A igreja toda votou e concordou com o conselho da igreja. Primeira coisa, eu acredito sim que um pastor, um presbítero, ele pode ser disciplinado por essas coisas aqui, como 1 Timóteo declara. E quando você lê assim, só por conta disso, de hostilidade, maneira agressiva, pode ficar a pergunta, mas isso não é pouco para disciplinar e remover do ofício pastoral? Ó, nós, aqui na igreja em que eu sou pastor, nós começamos aqui com a nossa igreja em Guaratinguetá e hoje nós somos em 6 igrejas, fomos abrindo outras igrejas. E eu já vi na liderança da nossa igreja, ao longo desses 20 anos aí, trabalhando como pastor, em alguns momentos assim, uma liderança, às vezes um líder autoritário, um pouco duro. E pessoas até saindo da igreja por conta disso. E aquelas que ficaram numa situação muito difícil. Então, pode sim acontecer se o líder, a necessidade de precisar remover o líder quando fica uma situação pesada na igreja. E aqui, na carta da igreja, no comunicado oficial, a igreja diz, olha, neste momento ele está desqualificado. Não é uma coisa que é para sempre, mas às vezes uma coisa assim momentânea faz parte. Então, mas se a pessoa se arrepende, né? Ok, aí o líder se arrependeu. Como que lida, como é que se pratica essa disciplina ou não? O historiador Justo Gonzalez, nos seus livros sobre História do Cristianismo Ilustrada é o mais famoso, a série mais famosa dele, ele conta uma coisa interessante sobre como que a igreja lidou, lá nos primórdios, com aqueles que negaram Jesus Cristo. Aí surgia a pergunta, esses que negaram a Jesus, eles deveriam ser aceitos na igreja ou não? Então, eu sei, o tipo do erro aqui é totalmente diferente. Mas como que a igreja sempre debateu a questão de como se efetua a disciplina, como se pratica a disciplina. Então, sempre é uma pergunta, aqui também, algumas vezes na nossa igreja, um irmão faltoso, como lidar da maneira correta? A gente tem os princípios bíblicos aqui, mas alguns detalhes do tipo, ok, ele vai ficar um tempo fora, quanto tempo? Não está na Bíblia. Quanto tempo? 2 meses, 3 meses, 4 meses? Enfim, então sempre houve aí uma dúvida sobre como nós vamos aplicar essa disciplina. Lá no caso da igreja, nos primórdios, em relação àqueles que negaram a fé, uma parte da igreja considerou que não deveria aceitar aquelas pessoas na igreja. E outra parte considerou que deveriam aceitar. Eu tenho certeza que nesse caso aqui é muito simples, tinha que aceitar. Do contrário, não poderíamos aceitar nenhum dos 12 apóstolos. Pedro negou com juramento. Todos os apóstolos negaram. E 40 dias depois, Pedro fez uma das maiores pregações da história do cristianismo. 3.000 pessoas se converteram. Então, quando o faltoso não se arrepende, Mateus 18 diz, considera o gentio e publicano. Mas se o irmão se arrepende, pronto, resolveu o problema. Mas e quando o faltoso faz parte da liderança da igreja? É um pastor, um presbítero? Como que se lida com isso? O que fazer depois? Mais uma vez, no caso do irmão faltoso, é simples, pediu perdão, continua ali. E no caso de alguém na liderança, como que a gente procede? Olha, dependendo do caso, dependendo do erro, um pedido de desculpas e um compromisso de mudança poderia ser o suficiente? Eu acredito que sim, Eu me lembro de um caso na nossa igreja em que o irmão estava sendo meio duro, ele foi repreendido e os irmãos e a igreja considerou que o pedido de desculpas do irmão foi genuíno e ele continuou e graças a Deus foi tudo bem, a igreja ficou feliz, né? Então tem casos sim. Agora, às vezes tem casos em que é necessário um período de recuperação. Então a gente já teve um caso assim também. Nosso presbitério resolveu remover um irmão da liderança, e o irmão faltoso, por quê? Mas de início porque não havia arrependimento. E aí, mesma coisa, pessoas que estavam ali debaixo da liderança dele saindo da igreja, e aquele clima ruim, e por conta de não haver arrependimento, a gente estava ali decidido a fazer isso. Mas o irmão chegou um momento que se arrependeu, estava super humilde, e ele confessou publicamente, pediu desculpa, e chegamos até a pensar na possibilidade de que ele continuasse na liderança. Mas ele mesmo falou, olha, poxa, e lembrando, não era nada de adultério, era só uma liderança aí meio inadequada, falta de sabedoria, mas essa falta de sabedoria aqui, às vezes um pouquinho de hostilidade ali, o negócio foi ficando muito ruim, uma situação muito ruim. Quem está vivendo aí sabe que às vezes é uma situação muito ruim. Mas esse irmão se arrependeu. E aí a gente falou, mas será que não dá para ele continuar? Aí ele mesmo falou, poxa, eu preciso de um tempo. E não é preciso de um tempo, de birrinha. Não, completamente arrependido. E mesmo assim ele falou, preciso de um tempo.
até para cuidar da minha casa, enfim, para me restabelecer, porque o clima ficou ruim e eu acho por bem que eu tenha um tempo. Então, eu estou contando alguns desses exemplos para vocês para mostrar como que muitas e muitas vezes nós tentamos lidar com essas questões. Porque para nós reformados, a disciplina bíblica é um preceito bíblico. Calvino chegava a dizer que uma das marcas de uma igreja verdadeira é a prática da disciplina bíblica. Então, o que eu estou dizendo assim, ó, em tese, isso acontece. De um presbítero, um pastor ser momentaneamente afastado, até por coisas como foram alegadas aqui, né? Mas eu também acho normal as pessoas perguntarem, poxa, será que a igreja nesse caso está sendo dura demais? Ó, é um tipo de pergunta que eu acho até justo fazer, mas que eu não me sinto apto para responder. Eu acho que a maioria de nós não está. Aqui entra o não julgueis. Em que sentido? Você não tem todos os elementos para efetuar julgamento e a igreja, ela não tem que ficar dando detalhes. Não tem como, nem a igreja, nem o próprio pastor Paulo Júnior. E, por outro lado, você tem aqui o julgamento do conselho da igreja, a votação da igreja e a confissão do próprio pastor, tudo de acordo com esse pronunciamento da igreja e do próprio pastor Paulo Júnior. Então você tem o conselho da igreja, você tem a votação da igreja, a igreja toda e o próprio Paulo Júnior, todo mundo concordando. O que indica uma grande chance de estarem certos. Por que eu digo uma grande chance? Porque nós somos seres humanos e às vezes podemos avaliar de maneira incorreta, mas há uma grande chance de estarem certos na decisão. Agora, o que de fato é importante para nós, né? Quanta gente falando tanta coisa, gente, sem ter noção de nada. Às vezes você ouve, eu conheço uma pessoa lá da igreja, mas uma pessoa só é um parâmetro correto para analisar toda a igreja. Então é uma coisa que, na minha opinião, é aquilo que Provérbios fala, olha, é melhor agir sem refletir não é correto. É melhor ser prudente, é melhor ser econômico, é melhor ser misericordioso, é melhor, olha, não sabemos todas as coisas, fica com isso aqui que é o que você está tendo aí, porque não tem nada oculto que não venha a ser revelado. Então Deus é que julga os corações, Deus é que tem a capacidade de ver o que a gente não vê, mas nós não, nós temos que julgar de acordo com a reta justiça, e com a reta justiça é isso aqui que a gente tem. É isso que a gente tem. Então tem muita gente cometendo pecado, na minha opinião, ao atribuir tantos erros, às vezes até ao pastor e à própria igreja, de coisas que nem sabem, de coisas que nem sabem. Eu lembro, um dia eu conversei até com uma pessoa, falei, poxa, irmão, não fala isso aí não. Falando, um estava criticando o pastor Paulo Júnior, depois falando, tem mais coisa aí, outro criticando a igreja. Eu falei, poxa, irmão, pode até ser que a igreja não foi sábia, mas é isso que você tem aqui, ó. Você não tem, acho que, o direito de falar essas coisas, você não sabe. Né? Você não tem nada aí na mão. A única coisa que você tem na mão são esses dois pronunciamentos aí. Então, nesses casos, a gente precisa e também dar um voto de confiança aqui. Como eu disse, então, o conselho teve essa opinião, a igreja teve e o pastor também. Os três, ali, todo mundo que estava envolvido ali. Porque como é que você vai saber de fato algo? Você precisaria participar da igreja. Um momento só também não definiria. Um dia você foi lá e viu uma coisa, mas espera aí, só isso não define. É só quem está ali na igreja mesmo que pode falar com propriedade sobre o que está acontecendo lá. Então a gente tem que tomar cuidado para não fazer julgamentos precipitados. E aí na hora que for, quando nós formos julgados, Jesus falou, né? Se você, à medida que você usar para julgar o outro, eu vou usar para julgar você. Então é isso aí, gente. Espero que Deus abençoe o pastor Paulo e também a igreja, a Aliança do Calvário, e que Deus tenha misericórdia a todos nós. Deixe seu comentário aqui. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.